Take 1, Rafa Menezes. Por isso daí nos bastidores antes de começar o vídeo, mano. Fazer o cara Salve família, beleza? Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. A gente continua aí nesse mês de janeiro com convidados aqui no canal. Mano, meu maninho Kaique tá aqui, galera. Esse moleque é gente boa pra caramba. Esse ano tem muitas coisas novas aí, então segue o canal dele também, segue ele no Instagram. Vou deixar tudo na descrição aí pra vocês acompanhar, porque vem novidade. Fala aí, Kaique. Isso aí, esse ano 2020 promete, gente. Nossa, uma alegria grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Graças a Deus a gente não tá aqui só diante da câmera. Graças a Deus a gente tem uma amizade muito forte. Relacionamento de irmão. Rafael é um presente, cara. Talvez você que tá aí não imagina a preciosidade que esse coração aqui tem. Então a gente sonha muito junto. É uma alegria estar aqui nesse vídeo mais uma vez aqui. E dessa vez aqui com você. Galera, é o seguinte, mano. Chamei o Kaique pra gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo aqui. Lógico que vai ser mais ele que vai falar do que eu, né? Mas assim, eu queria pensar num tema super interessante, sobre a questão da vida missionária. Porque muitas vezes a gente pensa na vida missionária e logo já pensa em ir embora para alguma comunidade. Nós pertencemos a uma comunidade, nós já fomos internos de uma comunidade, né, missionários de vida, mas acredito que existe um chamado a uma vida missionária, uma vida consagrada, de consumir no mundo, na sociedade. E como você pode viver isso? Então, essa é a ideia de trocar aqui com o Kaique um pouquinho sobre isso, porque a gente também pode dar a vida, não necessariamente entrando para uma comunidade. Não estou falando que é errado isso, não estou dizendo que não é belo, não estou dizendo que não é importante, não estou aqui medindo o que é mais e o que é menos, mas gostaria nesse vídeo trazer para você uma outra realidade importante. Nós precisamos nos levantar, seja dentro de uma comunidade de vida, seja na sociedade, dentro do trabalho, na faculdade, nós precisamos nos levantar. Fala-se muito nesse tempo sobre avivamento, principalmente no Brasil, mas a gente precisa tomar uma postura de consagrados, de missionários, de testemunhas vivas, de discipulado, porque senão esse avivamento não vai acontecer. Fala aí, Kaique. É isso aí. Então, como o Rafa me chamou, eu separei aqui uma palavra que pode ajudar bastante, a gente usa bastante ela nesse assunto. Está lá em Romanos 12, versículo 1, diz assim, Paulo escreve a Romanos, né? Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Cara, eu acho que essa palavra, ela diz muito bem, né? Porque assim, Paulo aqui escreve que pela misericórdia de Deus a gente se coloque a serviço do Cristo Jesus, ou seja, para mim, a palavra missionário para mim ganha um novo sentido quando eu penso que quando eu conheço Jesus, eu me deparo com um amor tão grande que é natural eu transbordar isso. Então depois da nossa primeira experiência, a gente quer partilhar com todo mundo a grandeza do amor que a gente conheceu. Então, ser missionário na verdade, você ser amigo de Jesus. E assim, sabe quando você conhece uma pessoa muito legal, que você chega em casa e fala, mãe, eu conheci fulano, cara, é fantástico, a senhora precisa conhecer ele. E às vezes quando você quer sair, inclusive você fala assim, mãe, o fulano vai estar, e sua mãe deixa. Então, não é bem assim? O filho da dona não sei o que lá vai estar, então pode ir. E Jesus é uma pessoa assim, cara, que você encontra, ele é Deus, e você tem um encontro pessoal com ele, com a misericórdia dele. E aí, pelo menos eu me sinto assim, Rafa, devedor, assim, sabe? É uma misericórdia tremenda que transformou a minha história. Isso me faz querer levar isso às outras pessoas. E depois a palavra ainda diz assim, ó, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, todos aqueles que vivem diante de Jesus, eles são chamados a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele termina dizendo, este é o vosso culto espiritual. A palavra culto, a gente associa muito aos nossos irmãos protestantes, né? Mas a palavra culto vem de cultura. E o culto, a etimologia da palavra culto significa trabalho e ações. Ou seja, as minhas ações e o meu trabalho também podem dizer sobre Deus.
esse é o vosso culto espiritual. Ou seja, o meu trabalho, a minha faculdade, tudo pode falar de Deus. A minha vivência na sociedade pode viver de Deus, pode anunciar a Deus. E é isso que Paulo escreve aqui: vivo, santo e agradável a Deus. Então no meu trabalho, na sociedade, na faculdade, com a minha família, eu preciso estar vivo, santo e agradável. Então isso é um caminho muito simples que essa palavra diz. E aí depois ele ainda fala assim: não vos conformeis com este mundo, né? Conformar também vem muito de molde, né? Não entre no molde que esse mundo tá, né? Então, se você quer ser um missionário, se você quer uma pessoa que espalhe Jesus, para começar, você precisa viver uma diferença na sua vida pessoal e também na sua vida no secreto. Porque assim, se você tem um secreto bem equilibrado, depois você só vai testemunhar aquilo que você vive no seu secreto. Então, uma dica também para que você possa ser aí um infiltrado, um agente secreto na sociedade, no nome do reino de Deus, cara, é você alimentar no seu secreto e depois na sua vida pública só vai ser consequência. E aí depois Paulo, ele acaba com tudo, né, Rafa? Que ele diz assim, ó: transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Renovando a nossa mente, algo que a nossa geração precisa urgentemente, é uma conversão de mentalidade, né? Infelizmente a gente tem várias influências que não são positivas, que nos tiram daquilo que é o projeto chamado de Deus, então é necessária essa conversão. E aí está um segredo nessa palavra, Rafa, que eu acho fantástico, que para a gente viver bem na sociedade, a gente precisa desse secreto bem alimentado, né? Não nos conformar com a mentalidade desse mundo, né? Porque o príncipe desse mundo a gente sabe quem é. E aí existem 3 graus daqueles que vivem com Deus. Existem os que vivem o grau bom, os que vivem no grau agradável e os que vivem no grau perfeito. Para você viver o grau bom, você vai ter um certo tipo de sacrifício. Depois, para você viver o agradável, você vai viver um certo tipo de sacrifício. Mas se você é um cara que quer viver o reino de Deus, você é chamado a viver o perfeito. E aí para isso você vai ter que deixar tudo por causa disso. Então, o missionário na sociedade, esse cara aí que, na verdade, acho que missionário é muito um termo de cargo, né? de função. Mas a pessoa que vive com Jesus não tem como ela não viver essa metanoia diária, né? Isso é diária. Isso é com o passar dos anos, sempre mais. Você sabe bem, Rafa, a gente tem que sempre se esforçar e buscar mais da graça, enfim, da igreja, que é muito sábia. E depois, para viver esse perfeita vontade de Deus, a gente precisa ter uma intimidade muito grande. Porque assim, não tem como você falar de missão na sociedade se você não tem o seu chamado e a sua missão bem definida. Então você precisa perguntar de Deus qual é o porquê que você carrega. Eu, Kaique, tenho um porquê. Então Deus me coloca em trabalho tal, no lugar tal, para tal pessoa, para que eu seja uma expressão do reino para aquela pessoa. Então, para que a sua missão seja efetiva, você precisa entender o seu porquê. Qual é a sua missão nessa terra. E aí você vai conseguir, renovando, transformando, ser uma expressão viva de Jesus. Mas para isso você precisa ter uma intimidade bem alimentada, né? E assim, Deus fala através de sinais da palavra. E aí você vai entender a sua missão. E aí, como diz aqui, vivo, santo. Então, você essa palavra dá todos os segredos para você viver uma vida. Eu acho muito legal que uma expressão que diz assim: viver o sobrenatural no nosso natural. Porque, que nem você disse no início do vídeo, a gente acha muitas vezes que é necessário a gente viver uma vida de consagração, um carisma ou uma comunidade. Só que assim, evangelho é um estilo de vida. Evangelho é seguir a igreja. Então, todos nós que servimos a Jesus somos contagiados por essa misericórdia e logo nós também nos tornamos, assim como dizia Paulo, devedor dessa graça e também um anunciador dessa graça. Eu acho que é muito mesmo isso que você falou, devedor. Então quando eu faço verdadeira experiência, mano, tamanho amor que constrange, que você quer amar. Amar quem? Quem te amou por primeiro, que é Jesus. É tamanha a misericórdia, tamanha a compaixão que é derramado sobre você, que você não quer fazer outra coisa senão amá-lo. Então nessa dinâmica... Amá-lo, falar dele. Isso, e nessa dinâmica você vai entender que todos nós somos chamados a uma missão. Né? Lá em, se não me engano, Mateus 24 vai dizer: ide fazer discípulos todas as nações. Então nós vivemos um discipulado e nós somos chamados a discipular outras pessoas. Discípulos. Justamente porque tamanho é amor, tamanho é o constrangimento desse amor por nós,
que transborda. E a sua vida vai ser uma constante missão. É verdade. Você constantemente vai o quê? Viver o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Lá em João, ele vai dizer, como posso dizer que amo a Deus que não vejo e não amo o irmão que vejo. Então muita gente para e fica achando que a vida missionária é fazer tantas coisas, é largar tudo. Isso é muito belo, muito importante, mas não é tanto fazer, não é tanto se consagrar a um carisma, largar tudo, ir embora, mas é a sua vida, é o kairos, é o tempo presente, é o hoje, o agora. O agora você pode salvar uma vida, você pode salvar uma vida na fila de um caixa, na fila de um banco, dentro de um ônibus, na sua faculdade. Você pode salvar uma vida quando você deseja sair para fora toda essa experiência de amor que você quer, amar a Cristo sobre todas as coisas, amando o teu próximo. Isso é a maior vida de missão que a gente pode ter. É verdade, algo legal assim que a gente vê na igreja brasileira, a igreja católica também assim, é que o desejo da missão está muito grande, né? Só que você tem um chamado, você tem um porquê. Mas às vezes a gente fica sonhando tanto um dia que a gente vai evangelizar o mundo inteiro, que a gente esquece de viver a missão que nem o Rafa disse que é nosso agora, né? Por exemplo, você já parou para pensar que talvez a única pessoa que vai ter a oportunidade de evangelizar quem é da sua sala na faculdade é você? Então você alcança um público que eu não alcanço. Mas essa é a sua missão. Até se cumprir a missão das nações, você já pode viver essa missão, que na verdade é o seguinte. Cara, missão é um termo muito técnico, né? Mas na verdade você só vai estar testemunhando, né? Você vai estar só testemunhando que você é uma pessoa apaixonada por Jesus. Então tudo se torna missão para você. E você tem um público. Pensa aí que atrás de você tem uma multidão que te segue. A barbearia que você frequenta, o estádio onde você vai jogar futebol, a igreja que você vai, tem muitas pessoas que te seguem de certa forma. Então se você é uma pessoa que busca um testemunho autêntico, né, que busca quando erra pedir perdão, recomeçar, então assim, você vai estar se testemunhando, isso é a missão, porque senão existe o perigo, Rafa, da gente separar a nossa vida de missão e a nossa vida pessoal. E não pode ser assim, a nossa vida pessoal e a nossa vida de missão é uma coisa só. Como eu disse lá no início, o secreto alimenta a vida pública, né? Então, é algo muito interessante, mas também que a gente precisa estar muito atento, né? Então, cara, a missão é a nossa vida. Eu busco viver para Jesus, então é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, tudo para a glória dEle. E a gente está aqui por causa dEle, a gente se veste assim por causa dEle, a gente filma por causa dEle. E assim, a gente espera que de fato esse desejo alcance o seu coração, assim, de verdade, assim, cara, você não tem noção do chamado que você não tem noção do propósito que Deus tem para cada um de nós. É interessante que a palavra de Deus fala que quando a gente é concebido, Deus nos dá uma missão e na terra a gente é chamado a construir essa missão e a viver ela para um dia a gente devolver para Ele. Isso é lindo demais. Você entendeu? Então, mano, abre a cacholinha aí, abre a cacholinha, sai dela um pouquinho dela, de toda essa estrutura criada na tua mente para você fazer a experiência do novo de Deus, né? Eu acho que o que foi o que o Kaique falou é uma grande verdade. Depois de tantos anos de caminhada, a gente vai se prendendo às estruturas e se prendendo, eu já vivi tudo, já experimentei tudo. Não, filho. Até o fim da nossa vida tem muita coisa para experimentar, mas faça a experiência de abrir a cachola, de sair um pouco das estruturas para fazer a experiência do Evangelho vivo, que é o motor que nos move a viver essa vida de missão, a transmitir aquilo que está no nosso coração para tantas pessoas que precisam. E aí você vai ver que você vai somar junto com aqueles que deram tudo, que largaram tudo, viveram uma consagração, foram para uma comunidade e vivem essa realidade de missão. Você vai somar com eles e aí a gente vai ser uma força para de fato viver o avivamento que tanto a gente está falando. É verdade, assim, se você quer saber o quanto que você ama Jesus, é só você perceber o quanto que você fala dele. Um exemplo simples é quando a gente se apaixona, a gente vê a pessoa em tudo, a gente fala da pessoa o tempo todo, a gente precisa até tomar cuidado com os amigos, senão a gente só fala da pessoa. E também é assim com Jesus, cara, assim, antes de falar de missão, antes de falar de tudo isso, daquilo que a gente é capaz de fazer ou não, nosso chamado, te encorajar a se apaixonar mais uma vez por Jesus,
amar Ele sobre todas as coisas, e aí a consequência é que sua vida vai se tornar uma missão. E aí você vai ser um grande agente de uma revolução, de uma transformação, porque é chamado a ser cristão, é não se conformar com o mundo e também ser um revolucionário nesse mundo. É isso aí. É isso aí. Você entendeu? Então desperta e aquele jargão todo fim de vídeo meu. Tudo isso porque a gente precisa buscar uma vida em santidade. É, moleque, a sua vida tem que ser uma vida em santidade para que a gente possa construir o reino aqui na Terra, a gente possa construir uma sociedade com... é difícil falar, mas acho que é a sociedade de Deus aqui no meio de nós mesmos, com muito amor, muita misericórdia, muita compaixão, muita justiça, e para que todos possam experimentar cada vez mais a misericórdia. Beleza? Então, mano, curte, compartilha, comenta, segue o Kaique nas redes sociais dele, segue ele também no canal dele esse ano, muita coisa boa vem por aí. Então vocês não podem esperar, como o Kaique sempre fala, a aventura só tá começando. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Vamos, cara, gente. Falou, galera. É nóis.